te convidar a ficar de pé e abrir em Ruth. Foi sugerido aí pelo nosso amado Deison trazer a mensagem que nós não conseguimos gravar de Sodoma e Gomorra, mas não senti de Deus, de tratar desse assunto e falar desse que nós vamos tratar hoje. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Terminamos a última mensagem sobre Ruth, no finalzinho do capítulo 1. E agora nós vamos ver um outro quadro nessa história. As coisas mudaram para Ruth, mas nada foi fácil, nada caiu do céu. Do céu cai a bênção de Deus, cai chuva, mas o trabalho, o esforço, a dedicação parte do homem. Diz aí, Ruth capítulo 2, versículo 1 em diante. 1 a 12. Deixa eu confirmar aqui. Todos acharam o texto de Ruth? 1 a 13. Diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Se referindo aí a Ruth. E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os seus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao meu coração, ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. Amém? Feche seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor, por esse texto. Te louvamos, Senhor, por essa mensagem tão consoladora, Pai. Uma mensagem que fala do seu cuidado. Uma mensagem que fala, Senhor, da tua provisão. Uma mensagem que fala, Senhor, da colheita daqueles que semeiam, Pai, para a justiça, Senhor. Fala conosco nessa manhã, ministra na vida de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe daquilo que necessitamos ouvir, daquilo que dependemos, Senhor, de aprender da tua parte, Senhor. Então ministra as nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Podem sentar-se. Irmãos, a tipologia bíblica é um assunto interessante, por que não dizer um assunto fascinante. O tipo é um personagem tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento que possui algumas características ou semelhanças com Jesus Cristo, com Deus o Pai, com o Espírito Santo e até em relação à igreja. Um tipo tem essas semelhanças. Por exemplo, José do Egito, quem conhece a vida de José, já leu alguma coisa? José do Egito, ele é um tipo, o mais próximo de Jesus na Bíblia. Na vida de José nós vemos muitas semelhanças com aquilo que Jesus passou, viveu, enfrentou. Se não vejamos, a Bíblia diz que ele foi amado por seu pai e invejado pelos seus irmãos. Lembra? Amado por Jacó e invejado por seus irmãos. Assim como Jesus também, ele é o amado de Deus, foi invejado pelos judeus, seus irmãos de carne. É uma tipologia. José, ele foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. Lembra disso? Assim como Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. José desceu ao Egito em tempos de prova. Assim também como Jesus desceu com seus pais ao Egito em tempos de perseguição, ainda na sua infância. José foi perseguido injustamente, assim também como Jesus foi perseguido injustamente. Olha outro detalhe interessante em relação a José e Jesus. José começou seu governo lá no Egito, como segundo abaixo de Faraó, aos 30 anos de idade. E Jesus começou seu ministério terreno aos 30 anos de idade. José, ele foi exaltado depois da aflição. Depois de ser afligido, depois de passar pela prisão, pela cadeia, ele foi exaltado como segundo depois de Faraó, assim como Jesus, depois de afligido e morto, ressuscitou em glória e recebeu um nome que está acima de todo o nome. José foi salvador do seu povo, relativamente salvador, dando a eles o quê? Mantimento numa época de fome. Assim como Jesus é o salvador do mundo e oferece a sua própria vida para resgatar aqueles que nele creem. No entanto, José morreu e foi enterrado. Aí termina a semelhança. José morreu e foi enterrado com 110 anos, mas Jesus, apesar de ter morrido por nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. E a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus e vive para interceder por mim e por você. Sendo assim, alguns estudiosos veem, no caso de Boaz, um tipo de Jesus Cristo. E vem em Ruth um tipo da igreja. É disso que nós vamos tratar nessa manhã para a glória de Deus. Então vejamos em que Boaz tipifica Jesus e em que sentido Ruth tipifica a igreja. E é muito interessante esse estudo. Em primeiro lugar, Boaz, diz a Bíblia, era um homem muito rico e poderoso. Olha aí no versículo 1 do capítulo 2 que acabamos de ler. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava o quê? Boaz. Irmãos, Boaz era um empresário bem-sucedido no agronegócio da época, por assim dizer. A Bíblia diz que ele tinha muitas terras, muito dinheiro, muitos empregados, ele era respeitado, ele era honrado, ele era estimado. Ele era um homem íntegro, com muita influência e bastante recurso, muito recurso. Da mesma maneira, nosso Senhor Jesus também é respeitado. Ele é honrado, íntegro, influente, rico e muito poderoso. Muito poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Hebreus 1, versículo 1 e 2, fazendo menção a Jesus, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Esse texto está dizendo que Jesus é o Criador dos céus e da terra. Ele é honrado e ele é adorado pelos anjos. Ele é Senhor do universo e dono do ouro e da prata. Colossenses 1,16 diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No entanto, mesmo sendo rico e poderoso, assim como Boaz era rico e poderoso, forte, homem muito estimado, Jesus tomou a forma de servo. Mesmo sendo o Criador dos céus e da terra, ele se limitou a um corpo humano, diz a palavra. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de amor e de verdade. Filipenses 2, versículos 6 a 8, diz que embora, se referindo a Jesus, sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, tente imaginar alguém que é rico e poderoso tomar a forma de um servo, se passar como escravo. Tente imaginar essa situação. Tente imaginar, por exemplo, Bernard Arnault, que é o homem mais rico do mundo atualmente, com uma fortuna de 191 bilhões de dólares, exercendo a função de empregado em uma das suas milhares de empresas. Essa é a comparação, mais ou menos. Foi mais ou menos isso que Jesus passou. Boaz também era rico e poderoso, mas pelo que tudo indica, ele morreu rico e poderoso. Boaz nunca se fez servo. Boaz nunca precisou morrer na cruz para resgatar Ruth. O texto não vai mostrar esse paralelo. Mas Jesus, sendo rico e poderoso, ele se fez pobre e fraco por amor de todos nós. Isso é graça, isso é evangelho. 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9, olha o que o apóstolo Paulo diz acerca de Jesus. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Em que sentido? Jesus, sendo rico, se fez pobre e fraco. Qual o sentido disso? Antes da encarnação, antes de tomar forma humana, a Bíblia diz que ele era Senhor do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mas quando abriu mão da sua glória e desceu a esse mundo, tomando a forma de homem, se tornou pobre e limitado. Queridos, ele deixou o seu trono para se tornar servo. Ele deixou as mansões celestiais e desceu a esse mundo onde não tinha aonde reclinar a cabeça. Diz a palavra, o ponto alto da sua pobreza foi quando ele se fez pecado por amor a nós, morrendo na cruz em nosso lugar. Na cruz, Jesus se tornou o miserável dos miseráveis, se fazendo maldito para que fôssemos benditos. Mas depois de ter morrido a nossa morte, a Bíblia diz que ele ressuscitou em glória. E hoje ele habita nas alturas e, mais uma vez eu repito, intercede por cada um de nós. Filipenses 2, 9 a 11 diz que por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse ou declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, queridos? Em segundo lugar, Boaz amou Ruth primeiro. Vai aí mais uma tipologia, uma comparação. Olha no versículo 8 aí, de Ruth. Obrigado, meu amado.
Não, precisa não. Ruth 2:8. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Irmãos, tudo indica que Boaz amou Ruth muito antes dela se afeiçoar a ele. O texto diz que Boaz foi até Ruth. Na verdade, Ruth nem sabia que Boaz existia. Não sabia. É como aquela história do rapaz que namorava a moça. Só que a moça ainda não sabia. Boaz já paquerava, já estava de olho em Ruth. Mas Ruth não sabia nem da existência dele. Foi Boaz que ordenou aos seus trabalhadores para que deixasse cair espigas de propósito, para que Ruth colhesse. Boaz já estava de olho em Ruth. Boaz já estava cuidando de Ruth. Boaz já estava cuidando ou zelando pela vida de Ruth. Já estava amando a Ruth antes de Ruth amar a Boaz. Da mesma maneira, Jesus nos amou primeiro. E graças a Deus por isso. Ele nos amou primeiro. Ele colocou seus olhos em nós quando não estávamos nem aí para Ele. Nem aí para Ele. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é interessante, pois a Bíblia afirma que a iniciativa da salvação vem de Deus e não do homem. Foi o Espírito Santo que primeiramente nos convenceu do pecado e nos levou ao arrependimento. É a obra de Deus de nos convencer, de nos trazer para o seu redil. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro, quando estávamos mortos em delitos e pecados. Diz a Bíblia que Deus tomou a iniciativa de nos salvar, enviando o seu único Filho para morrer por nós. A parte que cabe a mim e a você, a parte que nos cabe, é aceitar o cuidado de Deus e a salvação em Cristo Jesus. A parte que nos cabe é fazer como Ruth, que depois de ter tanta demonstração de amor e de cuidado, ela, lá no versículo 10, diz que ela curvou-se diante de Boaz com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Olha que pergunta, não é a pergunta que nós temos que fazer? O que eu fiz para merecer tanta bondade? Eu não fiz nada, eu só errei. A minha parte foi só errar. Irmãos, não fizemos nada de bom para receber tanta bondade, tanta misericórdia, tanto cuidado, tanto amor. Sendo assim, quando a preocupação em relação ao futuro bater em nosso coração, temos que ter plena consciência de que, assim como Boaz cuidou de Ruth, Deus tem cuidado de nós. Como diz lá em 1 Pedro 5:7, Ele tem cuidado de nós. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Cada uma das nossas necessidades, deposite aos pés da cruz. Deus tem cuidado de nós, assim como Boaz cuidou de Ruth. Em terceiro lugar, Boaz agiu com graça em relação a Ruth. Foi gracioso com ela. Olha no versículo 8 e 9. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, filha minha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a maltratarem. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tirarem do poço. Queridos, Ruth, como já temos visto em mensagens anteriores, era uma mulher viúva, uma mulher pobre, estrangeira e sem condições alguma de reivindicar nada. Ela não tinha direito algum, não podia reivindicar nada. Ela veio de Moabe,
que simboliza o mundo, e foi o que? Para os campos de Boaz, que simboliza a igreja. Boaz acolheu Ruth em seu campo, assim como Cristo tem nos acolhido em sua igreja, em seu reino. E mais, Boaz proveu Ruth de pão, Boaz proveu Ruth de água e de segurança. Olha, eu já ordenei meus servos para ninguém te tocar, ninguém vai fazer mal a você. Está dando tudo para ela o que ela necessitava. Assim como Jesus nos supre de cada uma das nossas necessidades. E isso é graça. Graça é o quê? Favor concedido a alguém que não merece favor algum. Não merecemos favor algum. Graça significa que Deus dá o primeiro passo, a fim de quê? De nos socorrer, não porque mereçamos, mas porque Ele nos ama e nos quer para si. Da mesma forma, somos como Ruth, pobres, miseráveis, cegos e nus. Somos carentes de perdão, somos carentes de salvação, somos carentes de proteção. Será que merecemos ser salvos? Será que merecemos congregar numa igreja ou ser batizado nas águas? Ou participar da ceia do Senhor? Será que merecemos? Claro que não. Tudo é pela graça do início ao fim. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que essa graça não é uma graça barata. Não é. A graça que nos alcançou custou um alto preço para Deus. A graça que nos conquistou saiu caro para o Senhor. Lá em 1 Coríntios 6,20, o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, um alto preço, um bom preço, foi preço de sangue. A Bíblia diz que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Lá em 1 Pedro 1, 18 a 20 diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus pais não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. O preço foi alto, foi de sangue. Em quarto lugar, Boaz já conhecia Ruth antes de Ruth conhecê-lo. É muito lindo isso. No versículo 10 a 12, depois de Boaz ter tratado Ruth com tanta bondade e gentileza, o texto diz que Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. Ela não estava entendendo. Por que tanto carinho? Por que tanto amor? Foi aí que Boaz respondeu: eu sei, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou o pai, sua mãe e sua própria terra para viver no meio de desconhecidos. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Irmãos, Boaz sabia que Ruth era viúva, estrangeira, pobre e necessitava. Boaz sabia também que Ruth havia deixado a sua nação lá, Moabe, havia deixado seus pais, havia deixado seus deuses para acompanhar sua sogra Noemi até a terra de Israel. Boaz sabia. Ele conhecia Ruth nos mínimos detalhes. Da mesma maneira, Jesus também sabe tudo sobre nós, nos mínimos detalhes. Para alguns isso é um desespero, para outros é um consolo. Ele conhece a nossa história, Ele sabe das nossas necessidades,
Ele sabe o preço que temos pago para nos manter em sua presença. Ele sabe o que temos renunciado para segui-lo. Ele sabe o preço que cada um tem pago para congregar neste lugar. Ele sabe que não é fácil, que não é simples. Ele conhece as nossas fraquezas, queridos, e sabe aonde nós somos mais tentados e coloca um limite. Não nos deixa ser tentado ali acima das nossas forças. Quando caímos, é por ser envergonhice, porque a Bíblia claramente diz que Ele não permite que sejamos tentados acima das nossas forças para resistir. Ele conhece a nossa vida, Ele não só sabe, mas também nos ajuda em nossas fraquezas. Jesus sabe, Ele sabe e Ele sabe. Lembra de Natanael? Filipe falou o seguinte para ele, lá em João 1:45. Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael exclamou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe falou, venha e veja com seus próprios olhos. E quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E Natanael questionou, mas como que o senhor sabe a meu respeito? Quem te disse? Jesus disse o seguinte para ele, eu vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Aí Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Irmãos, Jesus sabia tudo a respeito de Natanael. Provavelmente Natanael devia estar embaixo da figueira, orando, derramando sua alma perante o Senhor. Da mesma maneira, Jesus ouve as nossas orações. Ele contempla o nosso esforço em buscar sua face. Ele sabe o quanto amamos ou não a sua palavra. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe aonde dói. Essa é a questão. Ele sabe aonde dói. E assim como Boaz supriu as necessidades básicas de Ruth, assim também o Senhor Jesus tem suprido cada uma das nossas necessidades, sejam materiais, sejam físicas, sejam emocionais, sejam necessidades espirituais. Tudo isso porque Ele sabe e Ele sabe. Tem um hino muito lindo, antigo, da Marina de Oliveira, cujo título é Deus Sabe. Diz assim, o Deus que entende a voz dos pássaros e sabe o que eles dizem no louvor, conhece o caminho das estrelas e sabe de onde vêm e para onde vão. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele não saiba, sem que Ele não deixe. E tudo Ele cuida muito bem. E da sua vida guarda também. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece e entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você. Ele tem a solução para o teu sofrer. Confia nele que tu vais vencer. O Deus que fez girar no espaço a terra em toda a sua dimensão, que faz brotar do chão uma semente e conhece as batidas do teu coração. Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã, onde começa, onde termina. E pode os teus problemas resolver. Conte para Ele, para mais ninguém. Conte para Ele, irmãos. Não conte para o Facebook, não conte nas redes, conte para Ele. Ele pode seus problemas resolver. Em quinto lugar, Boaz foi o remidor de Ruth. Irmãos, quando Ruth se encontrou com Boaz à noite, isso mais à frente vamos ver em detalhes, disse a ele o seguinte, Ruth disse a Boaz, lá em Ruth 3, versículo 9, estende, pois, sua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ruth disse para Boaz, você é o meu remidor. E remidor no hebraico, queridos, é goel, ou parente chegado, que agia como um remidor de pessoas ou propriedades. Boaz era o parente próximo, em condições de cumprir os requisitos da lei, casar com Ruth, gerar filhos em nome do falecido e pagar um alto preço por amor a esse parente.
Ou seja, Boaz é o grande tipo de redentor no livro aqui de Ruth. A redenção é o conceito central do livro de Ruth. Da mesma maneira, Deus nos remiu, nos comprou por um alto preço e nos deu a sua gloriosa herança. E o preço não foi pago com dólar, o preço não foi pago com euro, o preço não foi pago em reais. O preço pago para nos salvar, eu já disse, vou repetir, foi o precioso sangue de Cristo, derramado por nós. 1 Pedro 1, 18, 19, mais uma vez eu vou ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a Bíblia diz que Cristo nos remiu, pagou a nossa dívida e nos comprou de volta para Ele. E agora nós somos o quê? Propriedade sua, exclusiva. Pertencemos a Ele e não a nós. A sua provisão nos pertence. Suas riquezas são a nossa herança. Sua justiça são as nossas vestes alvas. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos, remidos e feitos herança de Deus, para a glória de Deus. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã fazendo alguns contrastes entre Jesus e Boaz. Já vimos que Boaz tinha muita semelhança com Jesus. Muita semelhança em alguns detalhes. Agora veremos alguns contrastes. Por exemplo, Boaz casou-se com Ruth depois de gastar parte das suas riquezas. Ele foi o resgatador de Ruth, o que demandava o quê? Recursos financeiros. Ele teve que meter a mão no bolso para resgatar Ruth. Teve que comprar as terras do falecido, teve que se casar com Ruth. Porém, Jesus comprou sua noiva, não com dinheiro, mas com sangue, morrendo na cruz. Boaz não precisou sofrer e nem morrer para resgatar Ruth. Precisou? E não precisou morrer. Ele não precisou sofrer, mas Jesus teve que dar a sua vida em resgate da nossa vida. Ele derramou a sua alma por amor a nós. Mais um detalhe, Boaz tinha um concorrente para resgatar Ruth. É o outro resgatador. Era um outro parente que era mais próximo ainda do que o próprio Boaz. E nós vamos ver isso mais à frente. Quando Ruth pediu a Boaz para resgatá-la, segundo o mandamento bíblico, Boaz respondeu lá no capítulo 3, 12. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é aparente mais próximo do que eu. Ou seja, havia um concorrente para resgatar Ruth. Ele era um parente ainda mais próximo do que o próprio Boaz. Porém, no caso de Jesus Cristo, não havia concorrente algum. Ele é único. E só Ele poderia nos resgatar, queridos, da nossa vã maneira de viver. Só Jesus poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, para nos purificar de todo o pecado. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual sejamos salvos. Só Jesus é o caminho para o céu, só Jesus é a verdade que liberta, só Jesus é a vida que vale a pena ser vivida. Tem um hino muito lindo do Grupo Morada, que tem como título, Ele é. Ele é. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é advogado fiel. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bispo e pastor das nossas almas. Ele é juiz. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é homem de dores. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mestre. Ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele é a rocha. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a porta aberta e a porta fechada. Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte, Ele é tudo em todos, Ele é a água da vida, é o pão da vida, Ele é o alfa e é o ômega,
Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é o Santo, Ele é o mediador, Ele é o amado e é o mais belo entre os milhares. Ele é o carpinteiro e o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o verbo, Ele é a pedra angular, Ele é o nosso Salvador, Ele é o servo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o leão da tribo de Judá. Ele é o Eu Sou, o príncipe da paz. Ele é o noivo, Ele é o unigênito, Ele é maravilhoso. Ele é Emanuel, o Filho de Deus, a aurora do dia. Ele é o Amém, o Rei dos Judeus. Ele é o profeta, o Redentor, a âncora, a brilhante estrela da manhã. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aí no finalzinho do hino diz: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino e se fez servo de todos os irmãos. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E um dia, meus amigos, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Se apegue a Ele. Nos momentos mais terríveis da sua vida, mais difíceis, se apegue a Ele. O futuro está no futuro, mas Jesus é o nosso presente. Ele está conosco dia a dia, cuidando de nós, assim como Boaz cuidou de Ruth. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos estar entrando agora no momento da ceia. Prepare teu coração, e o preparo não é físico, o preparo é espiritual. É um momento de quebrantamento, é um momento em que nós nos rasgamos diante do Senhor, confessamos a Ele as nossas faltas, pedimos a Ele para sondar o nosso coração, limpar-nos de todo pecado e nos ajudar em nossa caminhada. Queridos, vida cristã pode ser sintetizada em dependência de Deus. Por nós mesmos, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Precisamos nos agarrar com Ele dia após dia. Senhor, me ajuda, me socorre. Não me deixe cair em tentação. Senhor, me livra do mal. Vida cristã é dependência. Evangelho de Marcos. Eu ia pedir para o nosso amado irmão Léo para estar já distribuindo o cálice, os elementos da ceia. Olha que texto de Marcos 14, 22 a 24. Pode ir distribuindo. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhes e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando-lhe graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que por muitos é derramado. Amados, essa cena é um dos pontos teológicos mais vibrantes do Evangelho de Marcos. Aqui Jesus interpreta o último significado da sua morte. Jesus abençoa e parte o pão. Ele toma o cálice e dá graças. Pão e vinho são os símbolos do seu corpo e de seu sangue. Com esses elementos, ele institui o quê? A ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Agora, o que quer dizer quando Jesus afirmou que o cálice representava a nova aliança? A palavra aliança ou pacto é uma palavra muito comum ou costumeira na cultura judaica. A base da religião judaica consistia no fato de Deus ter entrado numa aliança com o povo de Israel. Só que essa aliança dependia inteiramente da nação guardar a lei.
E a quebra da lei implicava na quebra da aliança entre Deus e Israel. Era uma relação totalmente dependente da lei e Deus era o juiz. Deus era o juiz. Porém, visto que ninguém pode guardar a lei, o povo sempre estava em débito. O povo sempre estava aquém das exigências de Deus. No entanto, aqui no texto que lemos, Jesus introduz e ratifica uma nova aliança, uma nova classe de relacionamento entre Deus e o homem. Uma relação que não depende mais da lei, mas depende do sangue que Jesus derramou. A antiga aliança tinha como base, lembra? O sangue de animais, mas na nova aliança está baseada no sangue de Jesus derramado em nosso favor. Na antiga aliança, o povo buscava fazer o melhor para Deus e sempre fracassava, porque não conseguia alcançar o padrão divino. Mas na nova aliança, Deus fez tudo pelo homem. Jesus se fez pecado e maldição por nós. Seu corpo foi partido e seu sangue foi derramado. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Isso é a nova aliança. A nova aliança no meu sangue, disse o Senhor Jesus. Feche seus olhos, meus queridos. Vamos estar orando. Ore você aí a Deus. Converse com o Pai. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ninguém precisa saber, mas Ele sabe. Oh Deus eterno, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, nessa manhã, Pai, manhã de Santa Ceia, um dia lindo, e nós Te glorificamos, Senhor, porque até aqui a Tua boa mão tem nos sustentado. Senhor, lava nosso coração, Pai, nessa manhã, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa todo desvio, Senhor. Perdoa, Pai, todo mau pensamento, todo erro cometido, Pai, no fazer ou no deixar de fazer, Pai. Perdoa todo pecado oculto, Senhor. Tudo aquilo que está...